Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu e José estamos aqui no nosso primeiro programa realizado numa área externa, fora dos nossos estúdios. E nós estamos aqui, dia 27 de janeiro, na Escola de Saúde Pública, para mostrar para vocês um projeto inovador na cidade de Iguatu, Ceará. Então, pessoal, como vocês podem perceber, nós estamos aqui à sombra de um pé de ninho indiano, uma planta invasora, é claro, e que tem causado grandes malefícios à nossa fauna e flora local. Mas, no entanto, embora aqui na frente dessa escola tenham diversos pés de ninho indiano, o que nós encontraremos logo a seguir e mostraremos a você é algo diametralmente oposto. E isso se deve ao trabalho de Ramon, um agroflorestor da nossa região, e agora iremos mostrar a vocês um pouco mais do trabalho aqui por ele realizado e tirar algumas curiosidades. Vamos surgir muitas perguntas ao decorrer dessa entrevista e vamos mostrar um pouco mais para vocês. Vamos lá. Olha ali, de longe vocês já estão vendo ele ali fazendo uma poda, né? E é muito interessante que quando a gente chega já tem esse impacto, né? Que você já vê como algo bem diferente. A gente já tem aqui uma espécie de barreira, né? Com vários troncos de árvore. E logo depois começa uma parte totalmente repleta por mudas, por árvores, por diversas coisas. E eu, Analícia, eu tenho um interesse, acho muito interessante essas coisas, só que eu não conheço muito. Então a gente vai perguntar bastante para o Ramon. Ramon, você pode vir aqui? Já está ali realizando uma poda, logo de início. Olá. Bom dia, esse aqui é o Ramon, ele é o nosso companheiro aqui que está começando esse projeto já há algum tempo. Ramon, antes de tudo eu queria saber um pouco mais de sua história, se você é daqui mesmo de Iguatu, como é que você começou esse projeto, um pouco mais de sua vida pessoal também, para iniciar qualquer coisa. Então, antes de mais nada, agradecer, né, a visita de vocês, é sempre bom estar recebendo pessoas aqui. Eu sou Ramon, eu sou profissional da educação física, eu tenho uma especialização em saúde da família pela Escola de Saúde Pública da Bahia, especialista em saúde mental coletiva pela Escola de Saúde Pública do Ceará e atualmente estou mestrando no programa de pós-graduação em educação física. Contextualizar para a gente poder entender um pouco dessa ação, né? A gente está falando de um sistema de agrofloresta, que é um sistema que a gente vai estar conhecendo, e eu iniciei isso aqui em 2021, enquanto eu era residente em saúde mental coletiva. Então a proposta nossa é de, a partir de um processo de revitalização de espaços, considerando a importância que tem os espaços verdes para a promoção da saúde, ofertar cuidados às pessoas que chegam aqui e deixar essa mensagem, né, de consciência de níveis de sustentabilidade. Você está mostrando aqui que a saúde não se restringe apenas ao nosso corpo humano, mas ao ambiente em que vivemos. É de vital importância ter um ambiente como esse na nossa cidade. Eu acredito que você seja o pioneiro nessa questão aqui dentro da cidade. Mas uma coisa que me chamou bem a atenção, Ramon, quando a gente chegou, foi todos esses troncos aqui derrubados. Qual seria a serventia disso? Então, esses troncos, esses galhos, essas folhas, elas constituem um dos princípios da agrofloresta, que é a cobertura de solo, né? Então nós utilizamos dessa matéria orgânica para estar atendendo a um dos princípios de implementação do sistema, que é cobrir o solo para favorecer microfauna, conservar a umidade, etc. Pessoal, é verdade, a microfauna, quando o Ramon chegou aqui, de fato esse ambiente estava muito diferente do que se encontra agora, mas o que eu já pude encontrar aqui durante a nossa prévia, antes de começar essa gravação, a gente encontrou, eu adentrei ali pela mata e encontrei já uma pequena iguana. Isso é uma coisa muito interessante. Quanto mais o sistema vai se desenvolvendo, mais ele vai atraindo a vida silvestre para habitar nele, porque é justamente isso, a integração, que muitas vezes alguns organismos não encontram sobrevivência ou uma boa condição de vida na cidade, nesse asfalto, mas quando encontram esse lugar é um verdadeiro oásis, um oásis no meio da cidade. Exatamente, um refúgio. E a gente veio entrevistar o Ramon, mas nós também iremos ver essa nossa amiguinha que está aqui, muito fofa. Pode vir aqui com a gente, Will. A gente mostrar ela também. E ó, pessoal, o Ramon, ele tem todo um cuidado aqui, né? A gente tem que vir por essa partezinha aqui, essa calçada, para poder não prejudicar
não destruir nenhuma muda. Olha que fofa, pessoal. E assim como ela, outros animais, outros insetos, todo tipo de vida vai poder encontrar refúgio. Como o Ramon estava explicando, aqui é uma iniciativa para a questão de saúde mental, né? A gente vai poder perguntar melhor para ele depois. Mas isso é uma coisa que beneficia a saúde e toda a biodiversidade que nós temos aqui. E assim, é uma iniciativa que eu me admirei muito, porque a gente mora numa cidade pequena e qualquer coisa assim chama muita atenção. E a gente fica surpreso. Você estava me contando que você é da Bahia, no caso? Sim. Como é que você veio parar aqui no interior do Ceará? Então, como eu falei, eu vim participar de um programa, né, de residência integrada em saúde, que é ofertado pela Escola de Saúde Pública do Ceará. A residência é um programa de especialização em saúde, onde você tem profissionais de saúde que vão estar se integrando ali no SUS, né? E dentro das várias discussões que a gente precisa ter, como o José trouxe, saúde não é só uma questão, vamos dizer, única, você tem várias abordagens ali. Eu encontrei a possibilidade de a gente discutir questão de ambiência, de espaços verdes como estratégia de cuidado. Então, estou aqui desde 2021. E pretende ficar por aqui, igual tu mesmo? Bom, eu pretendo estar no sistema, eu faço parte do sistema e no momento eu preciso estar aqui integrado. Enquanto houver necessidade, eu vou estar aqui. Certo, muito interessante. Pessoal, aqui a gente pode ver que, por exemplo, num contexto em que cada vez mais se usam adubos químicos, se usam fertilizantes e inseticidas, a gente encontra aqui uma proposta diferente. Quando a gente começa a revolver esse solo aqui, a gente encontra muito mais umidade, justamente por causa dessa cobertura vegetal que é aqui. Ela retém maior umidade e, portanto, ela faz com que seja necessário um menor tempo de irrigação. O Ramon me informou que esse sistema que ele usa, microaspersão, ele usa apenas uma vez por dia e consegue manter num cenário de Ceará, uma região tão quente, esse sistema todo verde praticamente o ano todo. A gente encontra aqui matéria orgânica em diferentes níveis de decomposição. E isso, além de servir de alimento para alguns seres, isso possibilita a vida de anelídeos que aqui residem, de alguns insetos que contribuem para esse ciclo natural da nossa fauna. Isso é algo vital em todo o sistema agroecológico. Como ele pôde mostrar, há diferentes níveis de vida aqui, como a dessa pequena iguana. Dá um foco aqui para a gente mostrar um pouco melhor ela. E de uma forma ou de outra, isso daqui a pouco vai estar atraindo uma ave maior, vai estar atraindo alguma cobra. E é isso que a gente tenta procurar aqui. E como o José estava explicando aqui, né, o solo ele já está num nível muito bem conservado, né, já teve todo um trabalho, um manejo pelo Ramon. Só que a gente quer perguntar para o Ramon como é que estava quando ele chegou aqui. Porque aqui a gente tem uma área muito grande que nós iremos mostrar melhor para vocês. E aí eu quero saber para ele se deu muito trabalho, porque o tanto de planta que tem aqui, você fez tudo sozinho. Quando eu cheguei, estava numa condição bem menos favorável, né? A gente ter aqui, por exemplo, uma iguana hoje, era algo que não tinha como a gente pensar naquele momento. Como o José trouxe, essa cobertura de solo, ela foi nos dando essa condição. Então, o Fernando Rebelo, que é quem diz também, ele é biólogo, agrônomo, ele traz a importância que tem essa cobertura de solo. Segundo ele, em 1 grama de solo de floresta, nós teríamos aí 75 mil espécies de fungos e 25 mil espécies de bactérias. Então, imagina nesse espaço inteiro, não é? Então é isso que a gente busca, gerar condições de vida no solo. E você pretende expandir esse projeto? Você está aqui já tem quase 3 anos, né, aqui no Iguatu. E Iguatu tem muitas áreas que elas precisam de projetos como esse, que seria de extrema importância. Principalmente, em minha opinião, áreas escolares, né? Assim como aqui do lado a gente tem um CCI, né, que daqui a pouco a gente vai encontrar outra pessoa que vai poder nos explicar melhor sobre os benefícios. Mas aí, quais são os seus planos de expandir esse projeto? Então, quando iniciamos esse movimento de pensar espaços verdes enquanto locais de promoção de saúde, foi justamente no sentido de a gente poder implementar isso na rede de atenção. Ano passado saiu uma portaria, a portaria 1916 de 2023, em que reconhece a importância desse espaço enquanto sendo um espaço de promoção, proteção e recuperação da saúde, haja vista as ações de cuidado que já foram realizadas aqui. Então, nós podemos falar que hoje esse sistema é o primeiro sistema de agrofloresta implementado na rede de atenção do Sistema Único de Saúde.
Então, isso aí nos dá uma perspectiva de como a gente pode dar continuidade disso, né? Então, a ideia, como você trouxe, levar para outros espaços, para levar para outras instâncias, para dialogar com outros setores, que não apenas o setor saúde, mas educação, enfim, e de deixar que essa ideia ela se multiplique e chegue nos locais diferentes, com outras pessoas, com novas ideias, e a coisa vai seguindo naturalmente. Aí será, na verdade, maravilhoso. E assim, me tira uma dúvida que tá aqui coçando para perguntar. Você falou que você é graduado em Educação Física, né? E é uma coisa que até a gente se espanta, a gente espera alguma pessoa que já tenha entrado na área da agronomia. E eu quero te perguntar, qual foi esse estalar de dedos assim, que você... Quando você entrou na sua graduação, você já pretendia aprender para essa área? Você tinha outras ideias, né? Agora você está em outro estado, né? Em um interior. E aí eu queria te perguntar, isso, como foi esse estalar? Como foi a sua primeira impressão da agrofloresta? Então, na verdade, existem pesquisas que trazem que a nossa relação com esses espaços, elas têm que ser uma relação de empatia, né? Você tem que gostar de estar nesses espaços. E eu sempre gostei de estar nesses espaços. Então, hoje, o meu objeto de pesquisa está relacionado aos exercícios verdes, que nada mais é do que a prática de exercícios em espaços verdes. É algo que já está bem referendado aí na literatura científica, etc. E eu quis trazer esses espaços verdes para aqui, os exercícios verdes enquanto tecnologia de cuidado. Só que a gente precisava ter o espaço verde primeiro. Então, primeiro estamos trazendo esse espaço verde para a partir daí perceber de como a gente pode, junto com esses espaços, promover práticas regulares de atividade física, contribuir com o estilo de vida fisicamente ativo e, consequentemente, com saúde para as pessoas. Muito bacana. Pessoal, eu estou vendo aqui, observando que há diferentes níveis de vida vegetal aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco, Ramon, da estratificação, de como você organizou aqui essas plantas, porque quando você olha assim, plantas tão diversas em locais tão aparentemente aleatórios, você pode não ter noção da lógica que isso tem, porque existe uma lógica para cada coisa estar em cada lugar particularmente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você quiser, a gente vai até ali mais para trás para mostrar aquelas... Ele estava fazendo algumas podas radicais mais recentemente. E a poda radical, ela serve justamente para isso. Como vocês podem ver, essas plantas elas estavam cobrindo o sistema. Mas agora... Então, assim, o sistema de agrofloresta, ele tem alguns níveis, né, de implementação. Então a gente passa por várias fases. Quando a gente inicia, a gente chama de placenta, que como eu iniciei aqui há 2 anos, você inicia ali quase que do zero e vai trazendo as plantas que têm a condição de sobreviver em solos mais degradados, com poucos recursos, etc. Então, essa placenta ela dura em média 2 anos. Então, dentro desses 2 anos, aí você vai trazendo outros princípios. Como já falamos aqui, cobertura de solo é um dos princípios. A biodiversidade também é mais uma questão que precisa ser observada. Se eu tenho cobertura de solo e eu tenho biodiversidade, ou seja, eu tenho várias espécies, essas espécies têm que estar em harmonia. E que aí é que a gente entra com a bioestratificação. Então, o que é essa estratificação? É a necessidade de sol que cada planta tem no lugar e no espaço. Então você pode ter, por exemplo, um mamoeiro que acompanha o extrato emergente. Existem os extratos emergentes, que precisa de sol pleno, ali aquele sol bem quente de Iguatu, batendo bem forte, ele adora. Mas você vai ter plantas como a banana, por exemplo, que é estado médio alto. Elas já não precisam de tanto sol. Então seria ideal você ter ali acima da banana um outro extrato. E a gente vai fazendo isso com as espécies. Então, quando a gente traz essa mistura de espécies, é preciso observar a necessidade de sol que cada planta precisa para que em consórcio elas possam viver em harmonia. Com certeza, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ele fez uma poda drástica nessas árvores. É uma moringa, Ramon? É uma moringa. Exatamente, uma moringa. Por quê? Justamente porque muitas vezes quando a copa se faz muito grande, ela não permite que outras plantas nasçam abaixo dela, porque ela toma toda
toda aquela área que está sendo coberta pelo sol e não permite que outras plantas se criem. Por exemplo, a gente tem aquele pé, enfim, o cacau. O cacau, por exemplo, ele é uma árvore que normalmente precisa ser sombreada, mas há diversas árvores que, por exemplo, elas não conseguem participar desse consórcio. Me faltou agora o nome de um exatamente, usado até em produtos de limpeza, mas eucalipto, exatamente. O eucalipto, sempre que eu olho para alguma mata de eucalipto, ele está sempre sozinho, ele não permite que outras plantas se criem juntamente com ele. Então, o eucalipto, ele é uma planta de extrato emergente, né? Ou seja, ele precisa de sol pleno e, de fato, existe um erro que é nós de plantar eucalipto, que é plantar eucalipto em monocultura, né? Então você planta uma área enorme de uma única espécie, de um único extrato, não vai dar legal. Então, mas se você consorciar, é possível a gente poder estabelecer algumas exemplares, por exemplo, nesse espaço de eucaliptos. Mas precisa de manejo, precisa de respeitar esse extrato, né? essa estratificação, etc. E um dos aspectos mais importantes é que ele traz muita biomassa para o sistema, traz muito galho, muita folha, e isso favorece, se bem manejado, a vida nesse solo, né? Ramon, eu pude perceber que aqui você fez um tipo de um quadrado aqui. Sim. O que seria isso exatamente? Bom, aqui, como você falou, eu abri o sistema. Aqui existiam essas canas, eu retirei todas as canas porque elas já estavam muito altas, estavam sombreando ali as castanholas, ou seja, a gente já estava encaminhando aí para um processo de bioestratificação que não estava legal. Então eu aproveitei a matéria orgânica das canas, fiz a cobertura de solo e para reorganizar esse espaço, que agora está aberto, você perceba que está bem ensolarado. Bem arejado. Isso. Eu coloquei mudas de banana. Então aqui são bananas que estão plantadas. A gente planta pela rizoma, da maneira certa de plantar a banana, né? Da maneira que ela gosta, que ela sai mais forte. Algumas pessoas plantam a bananeira em pé, né? Com as folhas, com o pseudocaule. Mas não faz sentido você plantar algo que não tem raiz. E quando você tira a bananeira da touceira e que você traz ela para a terra e planta ela em pé, ela vai sem raiz. Então até ela reestruturar toda a parte da raiz dela, ela vai sofrer um pouco. Então a gente planta dessa maneira, só o rizoma. Pessoal, o que vocês podem perceber aqui também é que muitas vezes quando alguém abre um buraco para plantar uma semente, se chamam abrir uma cova, mas a cova ela faz uma alusão à morte. E a morte é algo que não está com nada a ver quando se fala do crescimento de uma planta. Se chama de berço, né, Ramon? Sim. Ele colocou aqui alguma matéria orgânica ao redor, acredito que deve ter feito o mesmo, não no caso da banana, mas quando se planta outra coisa, coloca mais matéria orgânica no entorno. E uma coisa que me chamou a atenção também foi justamente toda aquela árvore, Ramon. Ela é centenária, pelo que eu vejo. Sim. E ela mesma já integra parte do sistema também. Sim. É isso. A gente, quando você implementa um sistema, que na verdade existe um outro princípio, que é o princípio quase que da não intervenção. Então você faz intervenção onde é necessário. Então essa árvore estava aí, e que bom que ela está aí, é uma árvore realmente centenária, faz parte da história daqui da cidade. Várias pessoas já me contaram várias histórias dela, histórias legais. Aqui é conhecida como Benjamin, ou Ficus italiano também. A primeira muda, segundo a literatura, quem trouxe foi o italiano, por isso o nome. E a gente pode utilizar muito bem ela naquele espaço ali, como você falou do cacau. Eu pretendo plantar cacau, o cacau precisa de sombra e ela está nos dando essa sombra. Então, ótimo que ela está ali, a gente vai plantar cacau abaixo dela. Pessoal, existem diversos tipos de poda. Eu, por exemplo, por que você fez esse tipo de poda tão drástica aqui nessa planta? Ela não parece uma planta que fazia um grande sombreamento. É o objetivo que ela crescesse mais na vertical? Qual seria o objetivo aqui dessa poda? Uma das grandes observações que as pessoas fazem dentro de sistemas agroflorestais é com relação às podas. Tipo, como é que você se propõe a plantar se você realiza tanta poda, se você derruba tanta planta, inclusive árvores? O Ernest Gate, que é a maior expressão de agrofloresta no país, e eu posso dizer até, quem sabe, em níveis internacionais,
ele disse que a questão não é você podar ou você derrubar, é mais você plantar. Então, como eu falei, toda intervenção dentro de sistemas de agrofloresta tem que ter embasado um princípio e tem que ter um objetivo muito claro. Ok? Com relação a essa espécie aqui, que a gente conhece como margaridão, né? Sim. O margaridão, ele é uma planta de extrato emergente, já sabemos que ele precisa de sol pleno. É uma planta que tolera muita poda. Eu já fiz várias podas nesse margaridão. E por que eu fiz várias podas nele? Quando a gente faz a poda de uma árvore, de um margaridão, por exemplo, existe ali uma mensagem fito-hormonal que é liberado pelas raízes para emitir mensagens de crescimento, de rebrota para essa planta. Só que isso é feito dentro de um raio, geralmente o raio da copa. E tudo que está próximo do raio da copa dessa planta também vai receber esse estímulo hormonal de crescimento. É como se por baixo da terra aqui houvesse uma rede interligando todas essas plantas que estão no raio do margaridão, é isso? Exatamente, é a verdadeira rede de internet. Está conectado o tempo inteiro, o Wi-Fi não dá problema, eles estão sempre em comunicação. Então, quando eu faço a poda, eu estimulo essa mensagem fito-hormonal, vai para a terra, raio de copa da planta, e eu ainda alimento a microfauna, né, através das associações com as micorrizas, né, as bactérias, os fungos com as raízes das plantas. Então, basicamente é nesse sentido, além de precisar de cobrir esse solo. Então, eu cubro o solo, trazendo benefícios para a planta, para a microfauna, e eu vou estruturando o sistema a partir daí. Pessoal, para alguns de vocês que não têm noção, eu durante meu curso técnico em agropecuária, eu estudei um pouco sobre a formação dos solos, né? E é uma coisa impressionante quando você vê que para um centímetro de rocha se desfazer e formar solo é coisa de mais de 30 anos. Então, quando você vê o Ramon incentivando tão bem a formação de um solo rico, é algo realmente estupendo. Está de parabéns. O José ele entende muito mais do assunto, então ele vai poder fazer perguntas mais técnicas para o Ramon. E eu entendo mais de coisas sociais. Então, eu conheço uma pessoa maravilhosa, que inclusive fui aluna dela aqui ao lado no CCI, e ela está aqui conosco também. A gente vai entrando aqui para conhecer melhor, pessoal. É uma área muito vasta, né, com uma diversidade gigantesca. Aqui a gente vê, eu não tenho muita experiência, né, mas aqui aparenta ser um flamboyant, né? Um flamboyant mirim. E é muito lindo, pessoal. Imagina isso aqui, né? A gente ter no Iguatu mais partes arborizadas, mais partes repletas dessa diversidade. Seria muito interessante, né? Não só por uma questão ambiental, mas também por uma questão social. E tá aqui a Sara alisando os vários animais que tem aqui. A gente já tem aqui 2 cachorros. E eu gostaria de perguntar a ela como uma das pessoas que é beneficiada indiretamente, né, por esse sistema, né, também uma participante dele, né, e a gente gostaria de perguntar melhor aqui, né, então a Sara, que é professora do CCI, né, professora de inglês. Sara, como é que você, né, conheceu esse projeto, né, e por que você sempre está por aqui, e como é que você ganhou esse apreço? Acidentalmente conheci esse projeto. Eu trabalho no prédio vizinho, no CCI, e ouvi falar de um rapaz que estava plantando umas hortas. Foi assim que me apresentaram o Ramon indiretamente. Aí eu vim, porque eu sou entusiasta da causa, mas de uma maneira bem entusiasta mesmo, né? Bem... Mais superficial. Isso, mais superficial. E aí eu fui conhecendo o sistema, que era muito diferente há 2 anos, era o que o Ramon me ensinou, que era estágio de placenta ainda. E aí eu perguntei, posso ficar trazendo as cascas de fruta, de verdura, matéria orgânica que eu tenho lá em casa? O Ramon, pode, ajuda a gente, é bom para o sistema, né? E aí fui trazendo, e a gente já teve longas conversas aqui, fui criando apreço, né? Tem os animais também, que já viraram personagens do sistema. Essa é a Petra, né? É a Petra, e aí tem o Lenine, eles também são colaboradores, né, Ramon? Cavam. Já fizemos piquenique aqui, e aí eu vi o sistema crescer. Já trouxe alguns alunos para ter aulas em espaços verdes, né? Aulas de conversação em inglês, ainda de maneira muito intuitiva,
Mas venho, faço parte aqui com muito prazer do sistema. A gente, através do sistema, já fez sessões de cinema para a comunidade, já trouxemos aqui, é um projeto que a gente quer retomar algum dia, já apresentamos num congresso em Fortaleza, e já fez parte da minha rotina, sabe? É bom estar aqui, é bom conhecer a história das plantas, mesmo quando você... Até porque eu vim aqui quando elas ainda estavam pequenas. Às vezes acontecem umas podas drásticas aqui, aí eu, Ramon, cadê a fulana de tal, a planta? Mas eu sei que faz parte da pesquisa, né? Sei que é necessário. Mas como leiga, eu vou aqui só sentindo, vendo as transformações acontecerem. Para mim também é um espaço terapêutico muito importante. Fica pertinho do meu trabalho, né? Então, sempre que eu posso, eu estou divulgando o projeto. E assim, é incrível porque aqui era o prédio da minha antiga faculdade, né? E eu sei como era aqui antes, eu tenho essa lembrança, eu tenho essa memória. E era realmente, não existia, não foi algo que o Ramon continuou, foi algo que nasceu mesmo, a placenta, né? Então, eu tenho esse antes e depois de memória, e é muito, muito potente saber que em um espaço pequeno, condenado a não ter nada, né? Surgiu uma pesquisa, e surge tudo isso daqui, que eu espero que fique, né? Licença, Sara. E você, como uma dessas pessoas que, como você acabou de falar, está aqui desde o início, que você viu a placenta, né? Literalmente, você viu isso aqui nascer, crescer. Quais os benefícios e as maiores diferenças que você viu, não só no ambiente em si, mas para as pessoas que trabalham aqui na escola de saúde, para os alunos do CCI, para todas as pessoas que já visitaram aqui o sistema? Bom, se torna comunitária a vivência, né? Aqui a galera vem, pega mamão. Quando tá a parte temos algumas árvores, viu? Tem algumas árvores frutíferas aqui, e aí a galera vem, pergunta o que é. Alguns alunos, como eu já falei, né, vêm, entende esse mundo num espaço tão pequeno. Então, eu acredito que é muito terapêutico e reúne a comunidade em um espaço diferente que a gente não tem na cidade. Deveria ter mais, mas não temos. Por falta de quem conheça mesmo, né, porque é algo que dá muito trabalho, é um trabalho muito especializado, muito estudo, pelo que eu acompanho, né? Porque eu realmente, o manejo que eu faço é trazer as minhas cascas e entender que aquilo dali não está poluindo, que está virando vida, né? Que está contribuindo para gerar vida. Isso é algo que me deixa assim, que me dá prazer e que modificou a minha maneira até de me relacionar com a própria comida, com o descarte, né, de alimentos, enfim. Não sei se eu acho que eu divaguei um pouco na resposta, mas com as pessoas que eu venho aqui, que eu trago e que às vezes eu vejo que estão aqui com o Ramon, eu vejo surpresa, né, admiração, e realmente é um trabalho muito admirável, um projeto muito admirável. E é incrível saber que já está já está bem autônomo o sistema, né? Já tem vida própria, já tem vontade própria. E é isso. Espero que tenha mais espaços assim para a gente. Espaço verde é muito cientificamente comprovado o quanto nos faz bem, né? E aqui é uma área muito urbana, então ter esse diferencial aqui, esse alívio, né? É bom. E, pessoal, a Sara é uma pessoa que eu já tenho contato, né? Porque foi minha professora, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Suspeita aí a dizer que minha professora favorita do CCI, que é o Centro Cearense de Idiomas, que aqui ao lado. E ela foi a pessoa que nos ligou ao Ramon, né? O José já conhecia ele, mas a gente estava conversando justamente sobre papel reciclado, né? É um projeto que eu estava participando, ela interagiu pelo WhatsApp e a gente começou a conversar, projetos interessantes, também tem a do Ramon, né? Com
o sistema agroflorestal, e aí a gente foi marcando para trazer essa entrevista, esse momento riquíssimo aqui para vocês. E assim como a gente pode ver aqui ao vivo um exemplo que foi inspirado, que teve a sua vida beneficiada por conta desse sistema, nós esperamos que muito mais outras pessoas tenham esses mesmos benefícios, mais pessoas aí como vocês aí de casa possam vir, possam conhecer, possam se beneficiar também, porque uma área dessa, como a senhora estava falando, uma área verde é um alívio. A gente sempre se vê arrodeado de coisas artificiais, mas nós fazemos parte da natureza, né? Todos nós estamos na natureza, não deveria ser algo à parte, né? Todos nós deveríamos ter acesso a um local assim. E agora eu passo para o José, que eu tenho certeza que conhecendo ele deve estar cheio de perguntas para poder fazer. Pessoal, eu queria aqui aproveitar esse exemplo do meu pai para mostrar que aqui nada se cria, né? Nada se perde, tudo tem um real uso. Aquele tronco ali, Ramon já transformou em bancos, tem alguns ali mais para trás. E é realmente importante a gente encontrar, a gente se sente bem, né? Quando a gente vem para um ambiente desse, depois de ficar tanto tempo na cidade, o ser humano se sente mais conectado com sua natureza primitiva. E cada vez mais na nossa sociedade a gente tem essa noção de que o materialismo, somente comprando, somente possuindo, é que a gente vai poder sentir mais alguma felicidade, mas isso é ilusório. A felicidade ela está realmente nas coisas simples. Quando você entra num sistema desse, passar o dia aqui com certeza deve ser algo realmente terapêutico. E a gente encontra aqui esses animais, é uma coisa tão bonita que é realmente necessário que se faça, como foi votado na Conferência Nacional da Juventude, que a educação ambiental seja uma matéria obrigatória. Principalmente agora que o nosso planeta está em ebulição climática, é agora ou nunca, a gente está no ponto de virada. Se a gente não começar a desgastar menos o nosso planeta, a gente não começar a contribuir, em vez de só tirar, a gente não começar a retribuir a nossa terra, como está sendo feito aqui, a gente só tende a ter um futuro cada vez mais catastrófico. Então eu quero parabenizar o Ramon também, a Sara por estar aqui contribuindo e agradecer. Vamos mostrar um pouco mais do sistema ali para trás, para vocês terem noção de algumas plantas que o Ramon trouxe. Ele teve uma temporada agora na Bahia e vindo de lá ele trouxe algumas espécies que não são tão comuns por aqui. Que espécies você trouxe que você gostaria de citar, Ramon? A gente trouxe algumas espécies como o pau-brasil, né? Que é bem representativo. A sibipiruna, a mescla, enfim, algumas nativas da Bahia, como o óleo comumbá, que é endêmico de lá. Óleo comumbá? Isso. Isso é uma árvore. É uma árvore? Uma árvore. Mas são todas mudas, estão ainda nesse processo de adaptação, né? Para esse clima, para esse solo, mas que compõe aquele princípio que nós estávamos falando com relação à biodiversidade. Você me disse até que trouxe algumas árvores que são nativas da Mata Atlântica. Como é que está sendo a adaptação delas aqui? Está sendo bem interessante. Eu trouxe aqui o guapuruvu, né? Que é uma espécie de Mata Atlântica, que é do tupi, quer dizer, pau de fazer canoa. É uma árvore que tem um crescimento significativo e que populações tradicionais, como indígenas, caiçaras, quilombolas, utilizam para poder estar fazendo as canoas, né, que faz parte da cultura e do dia a dia das pessoas que moram próximos aos rios. Pois é, pessoal, quando se fala de derrubar essas árvores, algumas pessoas ficam com o pé atrás. Mas a árvore é como o ser humano, ela tem seu ciclo, ela tem sua juventude, tem sua velhice, e ela também tem seu uso quando é derrubada. É importante que haja sempre essa sucessão, que algo a suceda e que essa madeira seja de fato usada para algo útil, seja para fazer a cobertura do solo, seja para usar como os indígenas para fazer canoas, arcos, como a gente tem aqui, por exemplo, o pau d'arco também, aquela madeira que os nossos índios utilizavam, os jucais. E vamos mostrar um pouco para vocês conhecerem um pouco mais do ambiente. A gente está muito nessa calçadinha, mas a gente não adentrou aqui ainda no ambiente em si. Aqui tem algumas trilhas. Pessoal, vamos entrando aqui, vem o Will. Eu gostaria assim de fazer um adendo, porque vocês estão vendo que aqui tem um sistema de irrigação automático, né? Eu gostaria também de perguntar melhor para o Ramon sobre essa questão. Eu ouvi dizer aqui que não tinha antigamente, como foi que ele conseguiu, se foi alguma iniciativa, algum apoio privado, se foi algum esforço seu mesmo, como é que foi para você conseguir esse sistema de irrigação?
Então, a partir da necessidade que observamos, a gente vai trazendo estratégias, né, para o sistema. Foi eu mesmo quem coloquei. Um amigo brinca até que não é irrigação, é molhação, porque é algo mais simples, mas que cumpre, né, com esse princípio de botar a água no pé da planta. Exatamente. E aqui a gente tem uma diversidade gigantesca, minha gente. E assim, tem muitas plantas aqui que eu vejo no dia a dia, assim, a gente passa às vezes num terreno baldio, acaba vendo, né, muitas mamonas. Aquele pé que você falou, eu não me lembro, mas a florzinha amarela. A crotalária. Olha, isso é um nome que eu nunca tive nenhuma oportunidade de saber. E é uma planta que desde pequena eu tinha muito interesse, eu tinha no meu quintal. E assim, a gente vê, se faz uma separação. As plantas de jardim e as plantas que são mato, de forma pejorativa, que são, isso aí tem que arrancar, é erva daninha. E a gente tem que perceber que, na verdade, isso aqui é a nossa riqueza natural, né, do nosso ecossistema, da vida que tem aqui no Iguatu. Infelizmente, a gente tem essa cultura, não só no Iguatu, mas no Brasil inteiro, de valorizar o que vem de fora, né, e menosprezar o que a gente tem aqui dentro. Eu queria que você pudesse falar, você falou que trouxe muitas de fora, mas eu queria que você falasse também sobre essas que tem aqui no Iguatu. Então, quando a gente fala que traz de fora, é no sentido de local, né? Você tem as plantas de Mata Atlântica, você tem as de Cerrado, você tem as de Caatinga. Por exemplo, a paineira rosa, que é uma planta, que é essa árvore Aquela ali, maior. bem alta. Ela está com 2 anos agora. É uma planta que ela, vamos dizer, ela intermedia vários ambientes. Você encontra ela em Mata Atlântica, mas ela vai muito bem também na Caatinga. Então, na verdade, essa divisão geográfica, ela atende a uma necessidade de a gente ver ali qual lugar é mais propício para aquela espécie. Mas é preciso ter uma visão mais global, de que tudo é um planeta só. Porque as fronteiras são traçadas pelo ser humano, mas a natureza não segue as fronteiras. Exatamente. Pessoal, quando vocês observam aqui esse sistema que o Ramon usou, é o sistema de microaspersão. Ele é muito interessante para ser usado nessas situações. Por quê? Porque ele basicamente ele não afeta as copas das plantas que estão mais altas, possibilitando o surgimento de fungos, mas ele, ao mesmo tempo, ele cobre bem a superfície do solo. E o que intenta isso? Intenta que acerte, basicamente, a parte que mais se necessita, que são o sistema radicular da planta. E isso faz justamente com que se use menos água, como a gente está numa crise hídrica quase constantemente no Ceará, e é uma proposta muito interessante. Esse sistema, José, de irrigação eu trouxe como foi no início, porque era uma necessidade mesmo das plantas. Mas na agrofloresta a gente consegue alcançar, vamos dizer, uma independência desses sistemas de irrigação, né, de uma maneira muito breve. Aqui, já a gente não vai precisar usar irrigação. Basta que a gente cumpra com esse princípio da bioestratificação, em que eu gere aqui um microclima capaz de reter mais umidade, deixar as plantas de um nível menor de estresse com relação ao calor. Eu já não vou precisar usar água, é mais um benefício. Por isso você me falava de que essa, inclusive, é uma afirmação do Ernest Goethe, de que a água se planta, justamente nesse sentido. Planta no sentido de que toda essa vegetação ela contribui, seja com os ciclos, né, de chuvas, mas também para reter essa água na terra. Com certeza. Pessoal, me foi dito também que ano passado, quando o Iguatu chegou a uma marca de temperatura muito alta, essa agrofloresta conseguiu manter-se uma temperatura bem abaixo do que o município apresentava. Como foi isso? Então, não houveram estudos, né, pesquisas científicas nesse sentido, mas sensação, né? O sentimento era muito mais... A sensação térmica, né? Sim, muito mais confortável, mais agradável de a gente estar, certamente, e isso é de conhecimento de todo mundo, num espaço verde, num espaço arborizado, né? Você falava da questão da saúde. Hoje, o Instituto de Ecopsicoterapia do Brasil, que tem sede na Suíça, ele trabalha muito nessa perspectiva da One Health, que é da saúde única, e que reconhece essa interseccionalidade entre saúde das plantas, dos animais, das pessoas e do ambiente. Então, é essa perspectiva global de uma saúde única, de One Health. Então, quando a gente diz que dentro desses espaços a gente se sente mais acolhido, inclusive do ponto de vista térmico, né, desse solzão de Iguatu, dessa chuva que não chegou até agora, veio muito bem no começo do ano, foi linda,
mas a gente precisava de um pouquinho mais. Vamos torcer que os profetas da chuva lá do Cariri estejam certos, né? Estão dizendo que depois de 20 de fevereiro vai vir chuva grande por aí. Mas a esperança é sempre bom, né? Mas, sem dúvida, estar nesse espaço é muito agradável. Pessoal, aqui também a gente consegue observar, com licença, Nelícia, aqui embaixo desse tronco, assim que vai se formando, olha, aqui a gente já tem alguns fungos que estão se formando aqui, e justamente por haver também essa irrigação, a umidade vai capacitando que hajam fungos e que eles se integrem em toda essa estrutura da agrofloresta, e é de fato é como a vida acontece. A vida, ela não acontece sozinha, aqui a gente tem fungos, houve aquela pequena iguana, e é sempre bom ressaltar isso. E é muito interessante, né, quando o Ramon ele propõe toda essa caminhada, né, toda essa conquista que ele teve aqui num terreno que eu acredito que seja muito grande, né, na minha opinião. É um terreno muito grande para você hoje ter desse tanto de variedade, diversidade. E eu queria perguntar para você, Ramon, nessa questão aqui a gente está na Escola de Saúde Pública, e como você beneficia os projetos ou as aulas, se tem algum tipo de integração, algum tipo de, até mesmo você falou no seu projeto, na questão de saúde, né, a questão do ambiente, queria que você nos explicasse melhor como está funcionando aqui nesse local. Pronto. Em 2021, quando iniciamos, a perspectiva era da gente ofertar ações e cuidados de saúde para os usuários do SUS de Iguatu, né? E isso se deu a partir, por exemplo, das visitações, com ações de educação agroecológica, lembrando que saúde é algo bastante amplo, com a construção de projetos terapêuticos singulares, que dentro da saúde chama de PTS, onde você acompanha as necessidades de saúde de uma pessoa e a partir dali você traça um plano de cuidados, e nós incluímos nesse plano a vivência dentro desse espaço de agrofloresta. E, mais recentemente, com as pesquisas. Eu estou dialogando com o professor Rodrigo Furtado, que é brasileiro, hoje está lecionando no Instituto Politécnico de Portugal, e a ideia é, a partir desse sistema, a gente identificar as potencialidades de cuidado relacionado ao exercício. Então, pensar sistemas verdes, sistemas agroflorestais, nessa perspectiva de como a gente pode auxiliar na saúde das pessoas, vai tanto nesse sentido de você estar nesse espaço, quanto no sentido da própria geração de renda. Saúde também precisa desse aspecto de gerar renda. As pessoas podem cultivar o seu próprio alimento, o que a gente chama da soberania alimentar. Então são várias as perspectivas, e principalmente a do exercício físico. Então imagina se a gente tivesse espaços verdes aqui em Iguatu, em que pudéssemos tanto discutir a questão de preservação, de revitalização, de melhoramento, né, desse solo, de conservação da vida, e ao mesmo tempo a gente pudesse ter ali um instrumento de prática de atividade física, de exercícios físicos, né? Então, é muito nesse sentido. E a gente sabe, né, você agora acabou de falar sobre essa questão da prática em áreas verdes. Aqui no Iguatu a gente tem áreas verdes que na verdade estão abandonadas, né? O José, juntamente com seu pai, tem um projeto belíssimo, do qual já falamos muito nos nossos programas, que é a Baeté, vai poder explicar melhor, né? Inclusive teve uma corrida um dia desse, assim que ele falou sobre essa questão do exercício, eu me lembrei da corrida que vocês fizeram, né, na beira do rio, e que bom, né, que está tendo mais iniciativas, e que mais iniciativas venham para preservar o que nós também já temos no nosso rio, as lagoas de Iguatu, que infelizmente se encontra uma situação muito triste, né, uma situação de abandono realmente, e que a partir desse programa, a partir de novas pessoas que vêm aqui, elas possam ter esse interesse, né, de preservar, de visitar, né, como a Sara, como outras pessoas que se sintam inspiradas, venham e se beneficiem. Com certeza. Pessoal, inclusive você também estava fazendo uma corrida agora, né? Estava subindo a Cruz de Pedra. Sim. Até comentei lá. Pessoal, a gente começou esse projeto com meu pai, ele já me colocou nisso desde meus 8 anos de idade. E justamente defendendo essa causa do Rio Jaguaribe, da revitalização desse nosso rio, que é nosso patrimônio histórico, cultural e também ecológico. Aí a gente veio conhecer o Ramon mais recentemente, e justamente por ter esse mesmo pensamento, ficamos logo amigos de cara. E eu quero dizer que aqui ele realmente está cuidando da saúde, porque se fala que quando você está indo para o hospital, você não está cuidando da saúde, está cuidando da doença. Você está cuidando de se remediar daquilo que você já contraiu.
Mas quando você está aqui se alimentando de uma dessas bananas da terra, que sem nenhum agrotóxico, quando você está aqui pegando uma erva plantada aqui sem nenhum aditivo, você está justamente cuidando da sua saúde. E essa pauta de que sejam feitos exercícios nessa área também contribui muito para isso, porque o exercício físico, querendo ou não, ele é necessário para o ser humano. O ser humano, na nossa primitividade, costumava correr 4, 6 horas por dia, e hoje em dia a gente vive uma vida muito sedentária quando comparado a isso. Então a gente começou a questão das cavalgadas pelo Rio Jaguaribe, porque a cavalgada, além de ser um esporte, ela também é algo que se integra na nossa cultura, é um chamariz para a questão ecológica. Aquelas pessoas que estão ali no seu sítio, que já não têm tanta essa visão, elas podem percorrer o rio, ver sua degradação e se sensibilizarem de fato para com isso. E eu posso até chamar meu pai aqui para falar um pouco mais sobre o que ele considera de importante nessas cavalgadas. Vem aqui, pai. Eu não queria falar nada de mim, eu queria ouvir um testemunho do Ramon. Ramon, tem um troféu anteu ao gigante Filho da Terra, onde a gente visita as comunidades ribeirinhas, fazemos reuniões com as associações e incentivamos o replante da mata ciliar, incentivamos a coleta do óleo saturado, a necessidade da gente, dos 10 mandamentos ecológicos do Padre Cícero Romão Batista, entre um deles é plante todo dia um pé de árvore, seja do que for, até que o sertão seja uma mata só, né? E Anteu, o nome do projeto, é justamente um gigante filho da terra, que quando o Hércules saiu a enfrentar as 12 tarefas, se encontrou com ele na terra dele. E quando ele viu aquele estrangeiro na terra deles, eles se embolaram em formidável combate, né? Eu só quero saber uma coisa, meu irmãozinho, você como filho de Gaia, como filho da terra, porque o supremo ideal é a felicidade. Todo mundo forma o filho, engorda o gado, compra a fazenda, se casa, tudo que você faz é para ser feliz. Eu pergunto, amor, você é feliz aqui nessa floresta? Com certeza. Pronto, então você já é um homem vitorioso, porque a felicidade é o supremo troféu. Então você concorda comigo que a gente só pode ser feliz se a gente se voltar para os braços da mãe Gaia, no berço, no seio da mãe terra, não é isso? Pronto, é isso que a gente está convidando toda a sociedade a fazer. Esquecer um instantezinho a ganância pelo ter e voltar para os braços da mãe, para a terra. Servir a nossa mãe de alguma forma para que a gente possa salvá-la, consequentemente a nós mesmos. Pronto, Analice, pode conversar. Eu já tenho o testemunho do Ramon e já estou feliz com isso. Ele é um homem feliz e eu também o sou, graças a Deus. Que coisa maravilhosa. E todos nós buscamos isso, né? Ter a felicidade, né? E nós temos vários recursos e a natureza é um dos principais deles. E aqui a gente já mostrou uma área muito vasta para vocês, mas a gente sabe que tem mais um pedacinho lá atrás. E a gente gostaria de mostrar e perguntar mais para o Ramon quais são os projetos dele para lá. Vamos lá, pessoal. Meu projeto agora é como A senhora estava me mostrando e ela falou que você tem um projeto de fazer lá também a mesma coisa. Vou mostrar. Opa, deixa eu passar aqui. Então a gente vai vendo que todo o percurso, ó, tem caminhozinhos, né, que o Ramon fez para não pisar, não danificar as plantas. E aqui a gente já está passando por detrás e entrando no território do CCI, passando aqui nessa partezinha estreita. E aqui, pessoal, a gente vê outra árvore que acredito que seja centenária também, né? E pro lado de cá, a gente vai ter uma área extremamente vasta também e que já tem um dedinho do Ramon aqui também. Ramon, nos explica o que é isso aqui e quais são os seus projetos para essa área. Então, o José estava falando agora há pouco de que quando a gente vai a uma unidade de cuidado, que não é só ali que a gente encontra, né, aquilo que a gente busca. O professor Eugênio Vilaça Mendes, ele trata de um aspecto conceitual que é importante, que existem as necessidades de saúde e existem as necessidades dos serviços de saúde. Então, é o que o José trouxe.
Claro, temos necessidade de serviços de saúde, de um hospital, de uma unidade básica de saúde e ter ali os cuidados necessários. Mas temos também as necessidades de saúde, que está além das necessidades de serviços de saúde, como, por exemplo, já citamos, geração de renda, emprego, trabalho, moradia, inclusive atividade física. Hoje a gente tem como sendo uma das grandes necessidades de serviços de saúde algumas patologias como o diabetes, hipertensão arterial, que estão de alguma forma relacionadas também à inatividade física. Então, nesse espaço, a proposta é de apresentar um espaço verde em que seja possível a realização de exercícios físicos. A gente tem aqui uma pequena área, né, que faz aqui uma trilha, uma pequena trilha, e a ideia é a gente construir aqui um sistema de agrofloresta e que a gente possa estar realizando as caminhadas orientadas por profissionais de educação física em torno dela, e inclusive vai estar compondo também a minha dissertação do mestrado, justamente relacionados aos Green Exercise, os exercícios verdes, aqui no Iguatu. Eu já estava procurando aqui uma árvore com uma barra mais horizontal, com um galho mais horizontal para mandar umas barras. Pois é. Então, é isso. Estaremos, no momento oportuno, constituindo grupos, né, grupos de pesquisa para poder estar compondo a amostra e realizando a aplicação de um questionário. É um questionário que a gente vai estar fazendo a validação dele, que é o questionário de consciência da sustentabilidade, que discute tudo isso que a gente tem falado aqui, e após a intervenção, que vai ser a prática do exercício verde, reaplicamos esse questionário e buscamos entender se de alguma maneira teve algum resultado, né? Pessoal, Ramon, eu queria agora te perguntar se houve alguma pergunta que não foi feita que você gostaria que tivesse sido feita. Olha, eu acho que não, acho que a gente conseguiu, né, trazer boas discussões. Claro que ficaremos o dia inteiro aqui conversando e espero que vocês retornem, que a gente possa estar cada vez mais num ambiente ainda mais complexificado, né? Hoje temos banana, temos acerola, já tivemos muito mamão, mas já a gente vai ter jaca, já vai ter jabuticaba, vai ter graviola. Pronto. E a gente vai estar falando e a gente vai estar se alimentando, né? A gente vai estar coletando, porque nós somos seres de floresta. Então nós precisamos desses espaços e esses espaços certamente nos fazem muito bem. Ramon, quero agradecer, muito obrigado por toda a receptividade, a hospitalidade que nos recebeu aqui hoje. Foi enriquecedor estar aqui com você e poder mostrar isso para o nosso público. E muito obrigado. A gente percebe aqui que o Ramon é uma pessoa extremamente, né, bem embasada, sempre trazendo filósofos, sempre trazendo pessoas, autores. Então é uma pessoa que tem total conhecimento e base do que ele está falando, né? Ele está aqui já quase um mestre, né? Terminando o seu mestrado. Então, é muito interessante a gente ver que tudo isso também é atrelado à educação, sempre conhecer, sempre aprender mais. Existem muitos estudos que a gente pode se aprofundar, né? Para benefício da questão de saúde, para benefício da nossa questão social. Então, é realmente algo enriquecedor. Eu me sinto muito grata e feliz de estar aqui, aprendi bastante.